Bom, irmão, vamos dar continuidade, né, nesse terceiro vídeo, né, sobre a questão da salvação pela fé e obra, tá certo? Então, se um mestre, né, um falso mestre, uma falsa igreja diz que você será salvo só pela fé, isso é um falso evangelho, tá certo? Aquele que diz que você é salvo só pelas obras, também é um falso evangelho. Então, os calvinistas, eles dizem que você não será salvo pelas obras. Aí começa aquele arrodeio, aquela sopa misturada com mingau, uma mistura. Então, amado irmão, a resposta mais correta e sábia é esta: que nós seremos salvos pela fé e obra. A obra de Deus é tudo para nossas vidas. Então, aqui no Velho Testamento, é o que nós estamos vendo aqui. Como eu já falei no segundo vídeo aqui abaixo, o que Deus quer mais de vocês, né? O que é que Deus quer mais de vocês? É que vocês guardem os mandamentos, o estatuto, o juízo, né? As leis de Deus. É isso que Deus quer de cada um, que se converta e guarde as suas obras deixadas pelo seu Filho Jesus, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui para Deuteronômio 9, versículo 6. Versículo 6 diz assim: Sabeis, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Ok? Então Deus está dizendo, né, aqui, né, o próprio Moisés está dizendo aqui para o povo que não é por causa da justiça deles que eles, né, alcançaram a terra de Canaã. Tá certo? Então vamos compreender aqui. Então aquele povo entraram na terra de Canaã, conseguiram entrar na terra de Canaã, não foi por causa da justiça deles. Vamos compreender, que os irmãos não percam esse vídeo aqui completo, tá certo? Olha só, vamos lá. Né? Dura de servir, o versículo 7. Lembrai-vos e não vos esqueça de que muitos provocastes a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebelde fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocaste a ira, o Senhor queria, pois em Horebe tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir. Subindo eu ao monte, então vem aqui, amado, ok? Então essas pessoas que saíram do Egito, muitas delas provocaram o próprio Deus, provocaram a ira de Deus. Então aqui Moisés começa a falar isso para as pessoas que chegaram na terra de Canaã, conquistaram a terra de Canaã. Então aqui Moisés vai contar tudo. Então o que acontece? Né? Então, vamos acompanhar aqui. Eu vou ler aqui todinho para vocês compreenderem. Olha só, convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Então, por isso que a Bíblia diz que Moisés era representado como se fosse, né, Jesus, né? Então, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Não comeu nada, tá certo? Então, aqui, como está fazendo Moisés também. Moisés, ele não comeu nada, não bebeu nada. Olha só, que incrível.
Tá? Vamos lá. Nem comeu, nem bebeu água. O versículo 10. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, né? Do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu, deixa eu ver aqui, meu irmão. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu cedo, se desviou do caminho que lhe ordenei, imagens fundidas para si fez. Então aquele povo fizeram imagem, né, para adorar, venerar as imagens, tá certo? Então vamos lá. Então Moisés aqui está relembrando para aquele povo. O versículo 11, o versículo 13. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de 2 cerviz. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olheis e eis que haveis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Tinhais feitos para vós outros um bezerro fundido cedo. Vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e arrojei das minhas mãos e a quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor. Então aquelas pessoas que estavam venerando a imagem, uma imagem, que fizeram a imagem para ter como ídolo. Então veja que Deus ele se ira com aqueles que adoram, veneram imagem, tá certo? Vamos lá. Que haveis cometido fazendo mal ao Senhor. Versículo 19. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, outros, para vos destruir. Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu, né? O Senhor ouviu a Moisés. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo, né? Então Moisés, ele orou por irmão dele, Arão, para Deus não destruir. Veja bem. Porém tomei os vossos pecados. Olha só. Então Moisés, ele tomou os pecados daquelas pessoas, né? Aonde Moisés, ele fala: Senhor, risca meu nome do livro da vida. Então Moisés estava dando ele pelos pecados daquele povo ali. Olha só. Então por isso que Moisés representava, né, ali como Jesus, né, igual a Jesus, tá? Vamos lá. Tomei como vosso pecado, porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e a queimei, e os esmaguei, moendo-os bem até que desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote, a Taivá, provocaste muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz, Barnea, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebelde fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebelde foste,
contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, o versículo 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus, não destrua o seu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Então, amado, esse texto aqui, que eu estou lendo começando pelo Velho Testamento, o que Deus quer é que obedeça aos seus mandamentos, às suas obras, que obedeça às suas obras, ouça a voz sempre de Deus, em obedecer às suas obras, os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. É incrível esse texto aqui, que eu estou começando pelo Velho Testamento, para provar para essa seita que a salvação é pela fé e obra, tá certo? Então você veja aqui. Então Moisés, ele se entregou por aquele povo, né? Senhor, risca meu nome do livro da vida. Então Moisés estava se entregando a sua vida, né? Para que Moisés morra e tal, como você já compreende lá o texto. Então Moisés, ele se deu a sua vida, estava dando a sua vida no lugar daquele povo, para que Deus não destruísse aquele povo. Então, olha só. Então Deus, ele ouviu o clamor de Moisés, a compaixão de Moisés, ter piedade, né, daquele povo. Tá certo? Então, olha aqui. Então os irmãos vão me acompanhando, né? Que a gente vamos chegar lá. Então o que acontece? Então Deus, ele ouve a Moisés, mas Deus, ele deixa uma coisa, dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. Tá certo? Então Deus, ele ouviu a Moisés, mas Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que não quer obedecer às obras de Deus, os mandamentos, essa morrerá. E muitos morreram no deserto por não querer praticar as obras de Deus, obedecer ao próprio Deus, tá certo? Então essas pessoas que chegaram na terra de Canaã eram as pessoas que lá atrás foram rebeldes contra Deus. Mas porque elas entraram na terra de Canaã, conseguiram entrar na terra de Canaã? Porque eles se voltaram para Deus. Eles foram fiéis a Deus. Por isso que eles conseguiram entrar na terra de Canaã. Isso você vai ver cá na frente, tá certo? Então vamos aqui para que os irmãos acompanhem todo o contexto, leia tudo, que você vai compreender toda a história de Israel, tá bom? Então vamos aqui para Deuteronômio 4, 38, tá? Deuteronômio 4, 38. Deuteronômio 4, 30, 38. Vamos lá. Tá, vamos lá aqui. Vamos pegar aqui o 38. Acompanha aí, irmãos, o passo a passo, sabe, do estudo. 38, né? Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Rapidinho aqui. Que a letra é miudinha aqui, né? Tem que botar esse pinoquinho aqui. São muito miudinha. Então vem aqui, 38, né? Aqui, 38. Diz assim. Deixa eu ver aqui. O 38, né? Deixa eu ver aqui. 38. Para lançar de diante de ti nações maiores, mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dar por herança como hoje se vê. Peraí, viu, amado? Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto, aqui vem, tá? Vamos continuar aqui o texto. Olha só. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é teu Deus, né?
em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guardai, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então aqui, como vocês estão vendo, sempre Deus, exigindo do povo, exigindo do seu povo a obediência às suas leis, aos seus mandamentos, em praticar as obras de Deus. Então tudo isso aqui, irmão, é desde o Velho Testamento. Lá em Gênesis, Deus ele fez uma aliança com Adão e Eva. Deus fez uma aliança. Deus deu uma obra, dizendo, não comereis, não comereis daquele fruto do mal, tal. Tá? Então, essa obediência à voz de Deus sempre é do Velho Testamento até o Novo, que nós devemos perseverar em praticar as obras de Deus, a fé e obra até o fim, para nós conquistar a salvação eterna, tá certo? Eterna. Vamos aqui para Deuteronômio 18, 9. Deuteronômio 18, 9. Tem muito mistério, amado irmão, no Velho Testamento, que eu vou pegar depois na minha agenda, procurar os versículos e a gente vamos conhecer os mistérios da Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus sempre pede que nós obedeçamos às suas obras, tá bom? Fé e obra. Sem as obras, ninguém verá o reino do céu, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 18, versículo 9. 9 diz assim. Vamos lá, olha só. Deus de Deus, então, aprenderás a fazer conforme as abominações. Deixa eu ver aqui. Começar aqui no versículo 9, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, de cartomante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lanças de diante de ti. Perfeito será para com o Senhor, teu Deus. Porque esta nação que hás de possuir, ou vêm os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, ó Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Certo, mano? Então aquelas pessoas que estavam na terra de Canaã, que é a terra de Israel, a terra de Canaã, havia pessoas venerando imagem, havia pessoas necromantes, havia adivinhadores, havia pessoas mágicos, feiticeiros, naquela terra de Israel, que é a terra que mana leite e mel. Então Deus iria expulsar aquelas pessoas. Então aquelas pessoas não têm nada de Deus. Deus não está com aquelas pessoas. Feiticeiro, cartomante, adivinhadores, os homens que ficam adivinhando, e aqueles encantadores. Nas igrejas existem os encantadores que encantam as pessoas, que é uma feitiçaria. Tá certo, Badão? Então vamos para outro texto aqui. Então, esse negócio de cartomante, espiritismo, cartomante, consulta às mortes, não são de Deus essas pessoas, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Porque esta nação que há de possuir, veio os prognosticadores
os adivinhadores, porém, a ti, ó Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, Deus não permitiu tal coisa. Então, aquelas pessoas de cartomante, né, de tarô, cartomante, espiritismo, feiticeiro, homens adivinhadores, os feiticeiros, Deus não tem nada a ver com aquelas coisas abomináveis, não, tá bom? Então vamos aqui agora para Deuteronômio 17, versículo 18. 17, versículo 18, né? Diz assim, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá, né? O versículo 19. E o terá consigo nele, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e este estatuto para o cumprir. Olha aqui mais uma palavra, cumprir. Para o cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então você veja, amado irmão, que Deus diz que não é para nós andar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que andar aqui reto, porque tem muitos cristãos do sistema que estão andando para a direita, para a esquerda, servindo a dois senhores. Então estão andando para a direita, para a esquerda. Então esses não são um povo cristão verdadeiro, não. O verdadeiro cristão, ele anda aqui reto. Certo? O povo de Deus, ele anda aqui reto, tá certo? Então tem muitos andando para a direita e para a esquerda, tá bom? Então nós temos aqueles que são chamados filhos do diabo. Nós temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles vão dizer, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Então esses são os filhos, né, do diabo. Quem é de Deus não vive pecando. O povo de Deus são chamados de povo santo e não pecador. Ok, amado irmão? Então essa seita, esses canais que são seita, eles gostam muito de dizer, eu sou um pecador, eu vou pecar, porque eu cometo erro, eu sou um pecador. São filhos, irmão, do diabo. O diabo peca desde o princípio. Então esses são os filhos, né, do diabo, que diz, eu sou um pecador, eu sou... Oh, irmão, se acorde em nome de Jesus. São pessoas carnais e não pessoas espirituais, tá bom? E quando você fala da santidade, eles debocham, dizendo que você é um santarrão. Eles debocham. Esses que diz que é um pecador. Eu sou um pecador. Esses mesmos debocham da santidade de Deus, tá bom? Se acorde em nome de Jesus. Vamos aqui, amado irmão, agora para Deuteronômio 27, 11, tá? Deuteronômio 27, 11, que diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Este, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar. Estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azé, Zebulun, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz. Bom, amado irmão, esse aqui eu vou deixar para depois, que é muito incrível. Esse texto aqui é muito incrível.
que eu vou deixar para vocês depois. Porque tem muitas pessoas que dizem amém no mal que o outro irmão está levantando contra o outro irmão. Eles dizem amém naquilo que é abominável ao Senhor. Depois nós vamos entrar nesse texto aqui, tá bom? Então vamos aqui, irmão, para Ezequiel 20, versículo 19, tá? Vamos aqui para Ezequiel. Aqui é Ezequiel 20, versículo 19, tá? Aqui, ó. Vamos aqui. Ezequiel 20, versículo 19. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Ezequiel 20, versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos. E praticai-os. Ok, meu irmão? Então Deus sempre mandava o seu povo praticar as obras, praticar os mandamentos que Deus estava dando àquele povo. Deus, ele escolheu aquele povo, mas Deus, ele deu as suas obras, os seus mandamentos para aquele povo praticar. Então a chegada para Canaã, eu simbolizo assim, irmão, Canaã como se fosse o céu, a terra prometida, o céu. Então, para entrar na terra de Canaã, não era fácil para ninguém, não. Só entrava na terra de Canaã, só ia entrar na terra de Canaã, a terra prometida, quem praticasse as obras de Deus, os mandamentos do Senhor. Ok? Então é assim. Então nós temos uma terra prometida por Deus, uma nova terra, um novo céu. Então, para entrar nessa terra prometida, a vida eterna, nós temos que ouvir a voz de Deus, praticar as suas obras. Fé e obra. Nós temos que praticar as obras de Deus até o fim. Temos que perseverar, ser fiel nas obras de Deus até o fim. Tem muitos que vão voltar para trás, vão voltar para o Egito, vão deixar de fazer as obras do Senhor, tá bom? Então tá aqui, deixa eu ver aqui se tem mais aqui. O 19 aqui, deixa eu ver. Aí vem aqui o versículo 20, tá? Santificai os meus, né? Aí vem os sábados, aí servirão tal, aí vem. Né? Então aqui, irmão, todo o texto, né? Você lê todo o contexto aqui de Ezequiel 20, você lê até terminar aqui, até o 49, tá certo? Então você vai ver que Deus exige que nós praticamos a sua obra, os seus mandamentos. Por isso que no Apocalipse diz que os que vão ser salvos é aqueles que guardam os seus mandamentos, as obras de Deus. Essa que é a pura verdade, tá bom? Então, amados irmãos, eu termino, deixa eu ver aqui. Bom, terminei aqui. E agora eu vou gravar um vídeo, a partir de agora, amados irmãos, mostrar para vocês. O livre-arbítrio, ele é bíblico. Então, essas pessoas que estão ensinando a vocês que não existe livre-arbítrio, são seita, são pessoas carnais e não pessoas espiritualmente. São pessoas que se apostatou da fé, da verdade, se apostatou da verdade. Tá certo? Então eles estão estudando outras fontes, estão desprezando a Bíblia Sagrada. Vocês têm que se acordar para isso, em nome de Jesus. Tem que se acordar para isso. Essas pessoas do YouTube estão querendo escrever a própria Bíblia, Então eles acrescentam, eles tiram. Irmão, é triste o que esses canais estão fazendo. Eles querem tirar da Bíblia. Diz que não era para estar aí,
que foi acrescentado, que não sei o quê. Esses são os falsos cristãos que só pensam no dinheiro. Pregam por dinheiro. E outros pregam para discordar, para esculhambar o evangelho do Senhor. Esses canais calvinistas e os que têm a mente calvinista. São tudo carnais, que pensam na ganância, no dinheiro. No dinheiro. E é por isso que eles falam muito de polêmica, só quer falar da desgraça dos outros, né? O pastor que cometeu adultério, eles falam. O pastor que perdeu a mulher, eles só falam dessas coisas, né, de polêmica, porque dão dinheiro. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então eles têm que falar de polêmica, eles têm que causar essa guerra, Irmão, se acorde. Saia das confusões desses canais aí, que só fala da mesma pessoa. Enquanto eles não matar essa pessoa, não derrubar esse canal, eles não se aquietam. Rosa de Saron, Raimundo, esses canais, eles querem derrubar o outro canal. Eles querem derrubar os canais dos outros, ok? Então, quanto mais eles falam da mesma pessoa, os inscritos gostam, traz dinheiro, traz visualizações. Você não vê no rosto dessas pessoas a sinceridade de pregar o evangelho sério, sobre questão do que está acontecendo no mundo, sobre a vinda, pregar sobre questão da vinda de Jesus, da vinda, do que está acontecendo e do que vai acontecer futuramente. Eles não pregam isso. Eles querem falar da desgraça sempre dos outros, falando sempre, sabe, vocês estão me entendendo? Tudo isso é questão de dinheiro, canais que estão vendidos, obsessados por ganhar o salário do YouTube, tá bom? Essa aqui é a verdade que vocês têm que entender. Vocês continuem pregando o evangelho, refutando as heresias e mostrando a palavra, como eu aqui estou fazendo. Estou repreendendo, corrigindo, né, e exortando. Estou repreendendo as heresias dessa seita e estou ensinando a eles com boa essência, ok? Bom, amados irmãos, não percam o próximo vídeo sobre o livre-arbítrio, tá certo? Começou no Jardim do Éden e vou mostrar os textos bíblicos para envergonhar essa seita desses YouTube aí que querem perverter o evangelho. Eles querem escrever outra Bíblia, como vocês já estão vendo aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até mais.